Queridos, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, onde faremos a leitura do verso 36 até o 56. Mateus capítulo 26, do verso 36 até o verso 56. Esse é um momento final do ministério de Jesus, enquanto esteve entre nós, cumprindo o propósito como mediador, salvador. Diz o texto: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falando ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Oremos. Ó Deus, nós agradecemos por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Ó Deus, somente o Senhor é digno de receber todo o culto que prestamos, somente o Senhor é Deus. Nós temos conhecido ao Senhor como nosso Salvador. Nós somos a tua igreja e pedimos que o Senhor receba esse culto como adoração a ti. E que agora, nesse momento, o Senhor esteja
com o Teu Espírito iluminando a nossa mente e nos ensinando através da vida e do ministério do Teu servo Jesus, do Teu Filho amado, do Filho do Senhor. Que nós possamos compreender como enfrentar dificuldades, como Ele enfrentou nesse momento tão duro, sempre confiante em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o meu propósito é conduzir-nos no estudo desse texto da Palavra de Deus, na medida em que o exponho, para que possamos aprender um pouco a respeito de como enfrentar adversidades, como Jesus enfrentou. Jesus veio ao mundo para nos ensinar, como também para nos salvar. O apóstolo Pedro, quando fala a respeito do Senhor Jesus, diz que nós devemos seguir os seus passos, no sentido de aprendizado. O próprio apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, ele diz que nós devemos até mesmo nos alegrar nos sofrimentos como cristãos, ou porque somos discípulos de Cristo Jesus. Então é exatamente assim que eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto agora. Porque existem alguns momentos em nossas vidas e que nós não sabemos muito bem como procurar respostas e conforto. Durante os tempos de crise que nós vivemos, e todos nós temos momentos de crise, é muito comum nós permitirmos que estas emoções controlem as nossas perspectivas e até mesmo atrapalhem nas nossas decisões. Todos nós temos tribulações, temos situações de crises nas nossas vidas, quer sejamos cristãos ou não cristãos. Nós enfrentamos acontecimentos e decisões que mudarão nossas vidas para sempre. A diferença é como que nós gerenciamos as situações de crises que nós enfrentamos na nossa vida. Uma crise, eu entendo que é um momento extremamente decisivo, importante nas nossas vidas. E Deus tem propósito em cada uma delas. Muitas vezes uma crise está associada a uma perda. Nós acabamos de orar por pessoas enlutadas, em especial pela família Bastos, que perdeu um dos seus filhos. Às vezes nós passamos por crises geradas por desastres, ou até mesmo por decisões mal tomadas, inadequadas. E nesses momentos nós optaremos ou por confiar em Deus, ou nos afastar de Deus. Então crises são momentos oportunos para o crescimento, para conhecermos mais do amor de Deus, ou pode ser para algumas pessoas o tempo oportuno para elas se afastarem de Deus e muitas vezes negarem ao Senhor. Alguns, nas crises, permanecem no casamento, quando a crise é conjugal. Outros pedem o divórcio. Alguns perseguem um sonho, ou desistem de um sonho. Ou vivem corajosamente, ou morrem covardemente. Em Mateus capítulo 26, nós encontramos aqui o Senhor Jesus enfrentando o ápice do seu ministério, que era a sua morte. Era algo que fazia parte do propósito de Deus eterno. Desde a eternidade, Deus havia planejado que o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, haveria de vir ao mundo, se encarnar, se tornar a semelhança nossa, sem deixar de ser Deus, e que Ele deveria morrer em nosso lugar. Jesus, ao vir, enviado pelo Pai, como Deus que o era, Ele sabia que isso haveria de acontecer. Mas esse era o momento do acontecimento. Esse era o momento pesado, duro de se enfrentar. Era o momento onde ele haveria de sofrer a morte. E mais do que a morte,
para que nós possamos compreender o quanto isso era duro e era pesado. Esse era um momento onde o Senhor Jesus estaria recebendo o peso da penalidade, da culpa, do pecado de cada um dos eleitos. Ele estaria sofrendo algo extremamente grande. Demais para que um homem só pudesse sofrer. E por isso ele tinha que ser Deus também. Mas seria doído. Ele sabia que tudo isso era algo difícil de enfrentar. E é exatamente diante dessa consciência que nós encontramos o Senhor Jesus sofrendo, sem fugir do propósito de Deus para a sua vida. Sem fugir da realidade cuja qual ele tinha que enfrentar. Vamos tentar aprender com Cristo aqui nos momentos de crise. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse nesse texto é que Jesus tem alguns sentimentos aqui. Talvez alguns sentimentos que nós chamaríamos de sentimentos negativos. No verso de número 36 ao verso 38 diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor Jesus não queria ficar sozinho. O Senhor Jesus queria ter a companhia daqueles discípulos que ele tinha chamado para caminhar com ele, que durante 3 anos haviam andado com ele, comido com ele, ouvido as mensagens do Evangelho, foram feitos amigos. O próprio Senhor Jesus diz que os chamava de amigos, que os via como amigos. E naquele momento de angústia, Jesus, ele admite as suas tristezas. Uma das coisas que mais é prejudicial quando nós passamos por crise é tentar sair da crise sem reconhecer que nós estamos em crise. O Senhor Jesus estava vivendo uma crise circunstancial, séria, dura. O texto diz que ele estava com tristeza, ele estava profundamente triste, e mais do que isso, o texto diz que ele estava angustiado. Ele estava doído por dentro. Quais foram as razões que levou o Senhor Jesus a ficar tão cheio de tristeza assim? Primeira coisa, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. E exatamente esse povo pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio resolver o problema deles, foi o povo que planejou a sua morte, planejou a sua execução. Foi aquele povo no meio do qual o Senhor Jesus andou, viveu, cresceu, aprendeu. Era o povo dele, era a nação dele, era o povo pelo qual ele se esforçava. E era exatamente o povo que o rejeitava. O Senhor Jesus, quando chega em Jerusalém e olha para Jerusalém, ele diz que ele era como uma galinha que colocava seus pintinhos debaixo das asas para protegê-los. Mas agora ele vê que esses são aqueles que agiram totalmente contra ele. E certamente isso trouxe tristeza para o Senhor Jesus. Certamente. Muito provavelmente outra razão para a grande tristeza que Jesus teve foi o fato de que Jesus era o único a viver uma vida perfeita. Também seria o único
a levar os pecados, vergonha, culpa da humanidade na cruz. Ele era o Deus perfeito, mas também ele era um homem que havia vivido entre os homens, sendo tentado em todas as coisas, como diz a Escritura, mas sem jamais pecar, perfeito, inocente, não merecedor de nenhum juízo, mas ao mesmo tempo seria aquele que haveria de tomar juízo a favor dos outros. Jesus não morreu como mártir, não foi como mártir, mas foi como a morte de um substituto, como aquele que vai para a morte no lugar daqueles que mereciam a morte, não sendo ele merecedor. Ele morreu em nosso lugar e por nossos erros contra Deus. E certamente isso trazia angústia ao seu coração. Por fim, Jesus ficou com grande tristeza, porque no momento da morte, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, o seu relacionamento com Deus, Pai, seria quebrado. Quando nós lemos o verso de número 46 de Mateus 27, próximo capítulo aí, o verso 46, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Porque o Senhor me abandonou. Essa era a sensação, esse era o sentimento que Jesus estava tendo. Eu estou sozinho aqui, sofrendo a penalidade sozinho. Eu não posso compartilhar isso com ninguém, nem com o Pai. Quem morreu na cruz em nosso lugar foi Jesus. E eu creio que não existe crise maior ou situação maior que nós possamos encontrar em toda a história de todos os tempos até hoje ocorridos, e nem em momento algum da história que venha ocorrer a partir de agora até o final de tudo. Mas o Senhor Jesus, ele agiu de maneira correta, apesar do sofrimento, apesar da crise. Como que Jesus reagiu a tudo isso? Nós precisamos primeiro entender que Jesus, ele não disse: olha, esse momento não é difícil. Pelo contrário, ele disse: olha, eu estou triste, angustiado, e eu preciso que vocês fiquem em oração comigo. Uma pessoa que vive momentos de dificuldade, normalmente ela não consegue trabalhar muito bem os sentimentos negativos. Sentimentos como tristeza, como medo, como raiva, vergonha, ansiedade. Eu poderia falar de alguns mais. Mas se uma pessoa pudesse dominar tudo isso 100%, sem sombra de dúvida, seria uma pessoa que conseguiria ter esperança suficiente para si mesmo, para o resto da vida, e nem precisaria de Deus. Mas essa pessoa não existe. Emoções negativas, elas não são necessariamente algo que nós devemos negar, mas nós temos que enfrentar. Emoções negativas não tratadas, elas vão interferir em como nós olhamos para tudo, da forma com que nós vamos ter motivação e capacidade de garantir que nós vamos lutar por aquilo que devemos lutar. Quando nós vemos aqui o Senhor Jesus confrontado com uma crise, Jesus respeitou a sua emoção, e nós devemos fazer o mesmo. Somente aqueles que respeitam as suas emoções, eles olham para si mesmos e veem a crise que estão passando, poderão olhar além da crise que ele está vivendo. Normalmente, quando a pessoa não observa corretamente para a crise, ele é sucumbido, ele é engolido por ela. Jesus não deixou ser engolido por ela. A crise era grandiosa e ninguém mais poderia sofrer ou passar por ela. Somente Jesus. Ele sabe disso. E ele olha para aquela crise de maneira corajosa, mas verdadeira. Ele olha de maneira clara, mas verdadeira.
Eu fico pensando, quando nós perdemos a saúde ou perdemos um ente querido, nós precisamos gastar um tempo para analisar essa situação. Eu já acompanhei tantas pessoas de luto, muitas pessoas, nos meus 33 anos de ministério. Essa semana mesmo, eu já tive oportunidade de mais uma vez isso. E uma das coisas que eu ensino às pessoas é: você precisa viver esse momento, para que você possa administrar isso no seu coração, na sua mente. E para que você possa olhar para frente e para as respostas que Deus tem para te dar. Quando você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida diante de uma crise, lide primeiro com as emoções negativas que a situação e que a crise estão colocando em você. Olhe para isso não como um desprezo, não como se você fosse a pessoa mais fraca sobre a face da terra, mas como alguém normal que diante de dificuldades sente emoções difíceis de serem tratadas. Isso te faz olhar para o alto. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Ele olha para a sua tristeza, quando Ele olha para a sua ansiedade, para a sua angústia, Ele diz: vem comigo, porque eu vou olhar para o alto. Eu vou orar. Venham compartilhar comigo. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que, diante de crises, eu preciso aprender a buscar, dentro da vontade de Deus, as alternativas que existem para resolver a crise. Observem bem que, diante do texto, logo depois, no verso 39, o texto diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele primeiro diz: olha, se possível. E logo depois, ele diz: já que não é da sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu vou beber desse cálice. O cálice a que Jesus se refere aqui é o cálice do sofrimento e da morte na cruz. Jesus pediu a Deus Pai uma alternativa que ainda estivesse dentro do plano do Pai, dentro do plano de Deus. E Ele não pede só uma vez. Ele perguntou 3 vezes, mas seu pedido de alternativas sempre foi secundário: seja feita a sua vontade. O meu desejo é fazer a sua vontade. Quando você ou outras pessoas que você conhece estiverem em uma situação difícil, não pense que Deus não quer que sua situação mude. Ou que a situação que você vê alguém sofrendo, que Deus não quer ajudar essa pessoa. Deus não necessariamente tem prazer no sofrimento. Ele tem propósitos. Deus não gosta de nos ver fracassar ou magoar. Ele é como um pai amoroso que gosta de ver seus filhos vencendo, não sendo fracassados ou magoados. Mas se você tiver alguma coisa e algum propósito de Deus para o seu fracasso e a sua mágoa, Ele não vai deixar que isso ocorra em você. Mesmo que você tenha uma doença mortal, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me cure.
Senhor, a minha vontade é que o Senhor tenha misericórdia e me cure. Não existe nada de errado nisso. Olha, eu não posso pedir para Deus me dar alguma coisa, ou me curar, ou me livrar, ou me abençoar, Eu posso. O Senhor Jesus nos mostra claramente isso aqui. Eu posso pedir para Deus, Senhor, mesmo, olha, meu casamento não está bom, as coisas andam ruins há anos, e de repente você fica lá dentro do seu coração, angustiado com tudo aquilo, você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não confio em mim, nem no meu cônjuge, nós já tentamos de tudo, nós já erramos de todas as formas, mas tenha misericórdia e transforme-nos, para que nós possamos viver como marido e mulher e honrar ao Senhor. Tenha misericórdia. Quando nós somos confrontados com uma crise, nós podemos chegar diante de Deus. Jesus pediu alternativas, mas dentro da vontade de Deus. E nós devemos fazer isso. A terceira coisa que nós vemos aqui no texto. Nunca se esqueça de qual é a sua identidade como filho de Deus. Segundo Deus. No verso 45 diz assim, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus não perdeu a sua identidade, ele sabia quem ele era desde o início, e a crise não fez com que ele dissesse, eu acho que eu não vou ser esse que o Pai queria que eu fosse, o que vai morrer por toda a raça humana, pelos eleitos de Deus. Pelo contrário, ele é conhecido no Antigo Testamento como o Filho de Deus. E o Filho de Deus é mencionado ali como o Redentor, como Salvador. Nos 4 evangelhos, esse título é um dos mais comuns que Jesus usou para falar de si mesmo. Ele fala do o Filho do Homem. É um título para Deus, daquele que salvaria o seu povo, através da sua própria morte, e depois ressuscitaria dos mortos, e retornaria no futuro para governar no seu reino eterno. Jesus teve coragem, Jesus teve dependência, sendo quem ele era. Por isso, estas coisas determinaram o seu propósito, determinou o seu valor, o seu significado, o seu futuro, e ele agiu como filho de Deus. Algumas pessoas, quando estão vivendo em crise, elas acham que isso é motivo para elas terem a desculpa de pecarem contra Deus, de fazerem coisas que não deveriam fazer. Não é incomum crentes, em momentos de crises, de ansiedades, de angústias, causadas por adversidades, eles acharem que isso pode dar a eles oportunidade de alguns pecados, ou atitudes errôneas. Não é incomum entrar em vícios, em destruição de si mesmo, em atos que o afasta de Deus. O que Jesus nos mostra aqui no texto é que diante de uma crise, um verdadeiro cristão, diante de uma dificuldade, ele não pode perder a sua identidade. Ele não pode perder a noção de quem ele é e de quem Deus é para ele. Jesus agiu como o Filho do Homem, sofrendo a morte para salvar o seu povo e depois voltar para governar-nos no futuro. Em momento algum ele perdeu a noção e permitiu que a crise tirasse a sua identidade, a sua responsabilidade como servo de Deus. Tem algumas pessoas que às vezes não cometem pecados grandiosos, ou que nós normalmente temos o hábito de chamar de pecados, mas são pessoas que se irritam de tal forma que eles ofendem, eles maltratam os outros, eles desonram os outros.
eles destroem os outros e depois dizem: é porque eu estou em crise, estou muito nervoso. Cuidado com isso. O sofrimento, ele pode ser suportado por um cristão quando ele vive toda situação de dificuldade como um cristão. Quando ele não se afasta de Deus. E quando ele se lembra da palavra de Deus e como agir como servo de Deus. Reconhecer quem somos diante dos olhos de Deus nos permite suportar a crise que ocorre nas nossas vidas como servos de Deus. Talvez não ser capaz de fazer o que você quer é uma crise para você. Você gostaria de fazer alguma coisa, mas você não tem como fazer, você não pode fazer. E para algumas pessoas isso é crise, porque elas são aquelas que quando não fazem a sua própria vontade, entram em crise. Mas em momentos assim, é tempo de olharmos para Deus e perguntarmos: qual é a sua vontade? Porque eu sou o seu servo. O Senhor Jesus olhou para o Pai e diz: Pai, se for da tua vontade, tira de mim. Aí depois ele chegou à conclusão: olha, a sua vontade é eu morrer mesmo. E aí ele chega para os seus discípulos e diz: é chegada a hora do Filho do Homem. Eu sei quem eu sou. E vou fazer o que eu tenho que fazer. E destemidamente, ele o fez. Nós, cristãos, respondemos como filhos de Deus, que devemos viver diante de Deus. Nenhuma crise é insuportável para um servo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos permite passar por uma provação que nós não podemos vencer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz assim: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Quando então, confrontados com uma crise, Jesus não se esqueceu de quem Ele era. E é exatamente assim que nós devemos agir. Não use a crise como desculpa para se afastar de Deus e dos propósitos de Deus. Outra coisa. A minha vida e a sua vida são limitadas. Nós somos limitados. Mas lembre, a sua crise também é. Um dia ela vai passar, de uma forma ou de outra. Elas são momentâneas. No verso 45, Jesus diz: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus foi alguém que reconheceu que Deus tem um tempo de começo e um tempo de fim para tudo. 5 vezes você vai ver João registrando Jesus dizendo que o seu tempo ainda não havia chegado. Ele diz: mas ainda não é a hora. O tempo não chegou. Vários momentos ele diz isso. E isso está intimamente ligado à ideia de ser revelado o Filho do Homem como aquele que morreria por todos. Mas nessa passagem, o Senhor Jesus reconheceu que o seu tempo já havia terminado. Ou seja, o que eu vim fazer, chegou o tempo. Em Eclesiastes, quando a palavra de Deus fala a respeito de tempo, diz que há um tempo para tudo e uma época para todas as atividades debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Deus tem um tempo para tudo. Tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. Olha, começa e termina.
Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Há um tempo para chorar, mas depois vai ter um tempo para rir. O choro vai parar e o sorriso vai vir. A Bíblia até diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo para procurar e um tempo para você desistir. Há um tempo para ficar calado e um tempo para falar. Tudo tem um limite, nós também temos. Muitas vezes, crises desnecessárias ocorrem porque não reconhecemos que tudo tem uma vida útil limitada, tem um tempo determinado. A saúde dos nossos pais, nossos corpos, nossa casa, o nosso carro, tudo tem um tempo e vai passar. Ontem a minha sogra estava dizendo de forma assim, brincando, que o irmão dela disse: olha, nós vamos viver, o pessoal da nossa família, 130 anos. Aí eu olhei para ela e falei: mas vai ter fim, né? Mas vai ter fim. Por mais que a gente jogue para frente, vai ter fim. Quando nós estamos confrontados com uma crise, nós precisamos reconhecer que existe um propósito nela e que ela tem um fim. Jesus foi humilhado. A vida terrena de Jesus foi humilhação. O encarnar-se foi humilhação. O sofrer entre os homens foi humilhação. O ser crucificado foi humilhação. O ser sepultado foi humilhação. Mas a humilhação acabou. Ele ressuscitou e ele foi exaltado. E a sua ressurreição foi exaltação, e ser recebido nos céus é exaltação, e estar nos céus é exaltação, e a sua volta em glória é exaltação, e o seu reino eterno é exaltação. Mas houve um tempo de humilhação. Quando nós confrontamos uma crise, a semelhança de Jesus, nós reconhecemos uma vida útil limitada, que nós devemos ter e entender que Deus é que coloca limite em tudo e que nós não precisamos duvidar dos propósitos de Deus para a nossa vida, apesar da crise que nós estamos vivendo. Isso vai passar. Eu me lembro da minha tia Teresa, que faleceu de câncer. E já nos tempos finais, ela disse para mim: isso está passando. Isso está passando. E passou. Ela foi para a presença do Pai. E tudo passou. E certamente na presença do Pai tudo é glorioso. E é eterno. E ela está vivendo eternamente na glória. Quinto. Troque a sua autoproteção, a tua autossuficiência diante da cruz, pela vontade de Deus. Aprenda isso. Olha só o verso 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E depois o texto diz que veio foi o traidor. E aí nós vamos encontrar um defensor de Jesus, um dos discípulos, que nós sabemos quem foi, que pega a espada e arranca a orelha de um homem, querendo mostrar força e queria de alguma forma defender o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai ensinar algo para ele e para os demais, além de mostrar o seu poder colando de novo a orelha daquele homem. Se o nosso objetivo de vida for simplesmente permanecermos vivos, ocupar espaço, respirar, experimentar prazeres periódicos, sem levar em consideração o plano de Deus para a nossa vida, quase tudo o que ameaça esse tipo de coisa que nós buscamos, o nosso espaço, o nosso prazer periódico, momentâneo, vai se tornar uma crise sem um propósito na nossa vida. E nós vivemos num mundo assim. Quando alguém vê alguma pessoa, alguma situação,
podendo comprometer aquilo que eu estou investindo e procurando na minha vida, como se fosse um Deus que eu desejo para mim e que me traz prazer, eu quero tirar da minha frente. E às vezes nós tiramos, e o mundo tira até mesmo pessoas da frente. Quem renuncia à autoproteção para viver o plano de Deus, para viver sua vida, tem a capacidade de reduzir o número de crises em sua vida e permitir que Deus use a sua vida com lucro. Quando nós deixamos a vontade de Deus ser aquela que conduz as nossas vidas, quando nós cremos que Deus é aquele que nos protege, nos sustenta, é a nossa providência, nós não precisamos agir como aqueles que sozinhos nos defendemos e que vamos contra tudo aquilo que nós achamos que pode contrariar a nossa alegria e o nosso prazer. Quando o Senhor Jesus estava ali sendo confrontado com uma crise, Ele renunciou à autoproteção. Ele diz, olha, você acha que se eu pedisse para o Pai, Ele não mandaria legiões de anjos para me proteger? Você está achando que levantar uma espada vai resolver alguma coisa? Alguém que levanta uma espada, vai receber espada. Ele diz, olha, não é a minha função, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. A minha função é de cumprir a vontade do Pai. Irmãos, quando nós cumprimos a vontade do Pai, nós paramos de gerar crises para nós mesmos. E lutar certas lutas que são desnecessárias. Quando nós administramos a crise das nossas vidas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós seremos capazes de transformar os perigos e os desastres da vida em oportunidades para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos pedir para Deus nos dar entendimento de qual é a vontade dEle. Eu não sei quais são as crises que você enfrenta hoje. Mas eu sei que é provável que você tenha alguma. Ou que em breve possa ter mais de uma. E talvez, quem sabe, alguma coisa bem séria. Mas não brigue contra você mesmo. E nem se faça como autossuficiente diante das situações. E nem, em momento algum, esteja se distanciando dos propósitos que Deus tem na crise a qual você está enfrentando. Aprenda a confiar no Senhor. Busque alternativas dentro da vontade de Deus. Esteja olhando para os altos e considere as suas emoções. Se você está triste e você precisa de algo, peça para Deus. Se Ele disser não, aprenda a ouvir. Mas se Ele dizer sim, aprenda a ouvir também. Mas em momento algum, permita que a crise seja um instrumento de desculpa para você se afastar de Deus, da sua confiança de Deus e da sua identidade como servo de Deus. Esse é tempo de nós aprendermos e crescermos no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós queremos pedir que o exemplo do Senhor Jesus, diante da maior das crises que alguém poderia passar, quando o teu filho, Pai, nesse momento buscou o Senhor na intimidade, chorou na tua presença, confessou as suas ansiedades, mas ao mesmo tempo teve respostas e soube vivê-las
e subordinar ao Senhor de forma tranquila. Peço que o Senhor nos ensine a viver assim, Pai. Ainda muitas crises haverão nas nossas vidas. Muitas dificuldades a serem enfrentadas. Nós não sabemos quais são. Mas nós te pedimos, nos ensine a enfrentá-las como Jesus enfrentou. E que dessa forma nós honremos o teu nome e glorificamos ao Senhor como os teus servos. Sê propício a nós. Em nome de Jesus que nós oramos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.